Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta terça-feira da quarta semana da Páscoa. No dia de hoje, a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre a graça, essa que é necessária para completar a obra que Deus iniciou na nossa fé, na nossa vontade, inclinando-nos para o bem. Então essa graça, ela é o que nos capacita para de fato chegar a um bom termo do que a fé pode alcançar e quer alcançar em nós, né? Ótimo, excelente. E ontem a gente viu que essa graça é o próprio Deus, né? Mas hoje Jesus fala aos discípulos, né? Já em preparação para a sua morte, sua paixão, a gente vê que algo acontece com essa graça. Algo se sucede ali de muito grave com essa graça, que é o próprio Deus, né? Que é Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Mestre. Acontece que esse Mestre, essa graça, que chegou aos homens pela encarnação do Verbo no ventre da Virgem Maria, que estava ali presente, dando sua palavra, sua doutrina, ensinando, manifestando o amor, a graça, a cura, né? E distribuindo à Igreja nascente os dons necessários para a condução do povo no porvir. Algo acontece com essa graça. Ele foi preso, torturado, né? Sofreu a sua paixão, morte e ressurreição. Então Jesus hoje anuncia isso para os discípulos, que isso vai acontecer com ele e que isso é necessário, né? Para que essa graça encontre pleno destino para a vida humana. Então percebe que há um esmagar, digamos assim, da uva, há um triturar, digamos assim, do trigo, para que se faça pão e esse pão torne-se Eucaristia, para que se faça vinho e esse vinho torne-se sangue de Cristo, para que ambos, corpo e sangue de Cristo, sejam então concedidos ao homem, para que o homem tenha então esta morada, esta habitação de Deus dentro dele. Acontece algo com a graça, ela é macerada, triturada, manducada, né? Comida, comungada, ela entra no nosso coração por um ato de misericórdia, de paixão, de entrega de Deus, de rebaixamento de Deus. E isto é belo, mas nós precisamos entender por esse método que a graça encontrou para habitar um homem de maneira plena, que nesse método, nesse caminho, nesta via, eu posso também colocar as minhas dores no processo de conversão para, de fato, ter o Cristo, abandonar o pecado, abandonar as vantagens que esse mundo apresenta. Eu também vou sofrer dores, né? Eu vou, ao me afastar do pecado, eu vou passar por privações para ganhar de novo autodomínio da minha vontade, sobre aonde eu coloco o meu interesse, sobre aonde eu coloco a minha vida, o sentido máximo do meu coração. Para que isso seja puro e volte a ser de Deus, tem um trabalho maravilhoso, mas tem um trabalho. E eu posso também passar por esse trabalho, por esse esforço, por essas privações, jejuns, orações, entrega, né, renúncia, junto com Jesus. A graça ensina a nós como agir para que o nosso coração se abra também a ela. Então Jesus, ao dizer isso aos discípulos no dia de hoje, ensina também que essas paixões em nossa vida, esses sofrimentos, essas esperas, né, esse trabalhar expectante, mas também cheio de esperança, de fé e de caridade, cheio da virtude que Ele mesmo deu, porque Ele é uma graça completa, vai chegar a bom termo, né? É preciso ter paciência, é preciso olhar para isso e crer em Jesus. Como se olha para a cruz e se entende a própria cruz, entende? Se olha para Jesus com mãos transpassadas, pés transpassados, com a fronte
machucada pela coroa de espinhos e recordar que o meu pensamento também precisa passar por uma purificação. Assim como Jesus teve seu crânio perfurado pelos espinhos, também eu tenho que deixar o meu crânio, meu pensamento, minha razão, minha inteligência ser permeado pela graça. Assim como as mãos de Jesus foram transpassadas pelos pregos da cruz, também eu preciso melhorar as minhas obras. E também como os pés do Senhor foram transpassados pelos pregos, também as minhas paixões, minhas emoções, os meus passos devem ser passos firmes na fé. Então, olhar para o que aconteceu com a própria graça para que ela chegue até mim, abre em mim também, pelos meus sofrimentos, pelas minhas dores, o lugar onde Jesus também entra, onde essa graça habita em nós. E é bonito perceber que Jesus nos ensina, né? Mas não de uma maneira vaga, de uma maneira abstrata, de uma maneira intangível, não, com Ele mesmo. E Fábio, como você poderia identificar então os sofrimentos que eu posso oferecer a Deus para abrir em meu coração lugar para Jesus? Uai, meus irmãos, todos, todos. Oferecer a Deus nossa solidão, nossa inconstância, nossos medos, nossa fragilidade, nossa total dependência. Rezar sempre, que tudo seja ocasião de oração. O momento em que eu estou ainda trabalhando, estudando, em que eu preciso, nesse mundo, sofrer, suar, às vezes sangrar, para manter a virtude, para edificar a minha família, para viver a minha vocação santificante, para defender o nome de Cristo em meio às nações, para defender aquilo que eu amo, não só por palavras, mas pelo testemunho da minha vida. Todos esses sofrimentos nos conformam sim para sermos lugar onde a graça entra, muda e permanece, faz morada, como Jesus falava ontem. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê compreensão desse evangelho de hoje, que acabou aqui que sem que eu percebesse, a gente acabou já meditando um pouco. Então estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de acolher, de perceber e de passar pelas esperas deste mundo com esperança, com um coração cheio de caridade, cheio de amor. Não nos faça desistir, Senhor, porque nós percebemos que a obra ainda não acabou, que ainda há muito a se fazer, muito a amar, muito a perdoar, muito a edificar, muito a anunciar Teu nome para os corações que ainda não vos conhecem. Mas dai-nos, Senhor Jesus, paciência para com os sofrimentos que temos na nossa própria conversão. Porque antes de desanimar de qualquer coração humano alheio, a gente aprenda a não desanimar do próprio coração. É o que vos pedimos nessa manhã por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, hoje o evangelho narrado vai ser em João 14, versículos de 27 a 31. E diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis.
Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e procedo conforme o Pai me ordenou. Então vejam, meus irmãos, qual é a ordem, qual é o desejo dado pelo Pai ao nosso Senhor Jesus? Salve os homens, salve as ovelhas que eu te der. Reconduza o povo de Deus que esqueceu o meu coração, que esqueceu minhas leis, meus mandamentos e que já não se bastam neles para agradarem a mim, para voltarem ao amor, para terem a vida retificada. Salve-os, né? Por tudo, né? Com tudo e de todo o coração. Dei a eles todo o necessário. E esse todo necessário é o próprio Cristo. Então Jesus veio para fazer esta vontade do Pai. E ao fazer essa vontade do Pai, que é a sua maior alegria, ele dá tudo de si. Então dá a sua vida. Lembremos sempre da semana passada. Dou a vida por minhas ovelhas, disse o nosso Senhor, que é o nosso bom pastor. Então Jesus completa esta missão. E aqui ele diz às suas ovelhas, né, para esperarem, para terem paciência, para permanecerem crendo, permanecerem escutando a sua voz, permanecendo obedientes, né, sem se desviarem, porque ele passará por essa paixão, morte, ressurreição, voltará ao Pai, mas voltarei a vós. E se me amasseis, ficarão felizes, porque eu cumpro o que o Pai me ordenou, o que é a minha maior alegria. Então, a gente percebe exatamente isso que meditávamos, que a graça, que é necessária e suficiente para salvar o homem, ela passou por isso tudo para mais solidamente estar conosco, para permanecer em nós. Veja, enquanto Jesus estava aqui com os discípulos, né, fisicamente ali presente, ele estava presente. Mas como é que ele se faria alimento a todos? Se faria corpo e sangue comungado por todos? Como que sua palavra se espalharia? Como que seu espírito se derramaria, né? Como que ele passaria, então, de maneira ressuscitada a transformar o homem do seu interior para fora, né? Fazendo com que seus filhos, suas ovelhas, se tornassem como Cristo, né? Cristãos de verdade, né? Dotados de sua palavra, de sua consciência, de seu amor, de seu coração, de seus dons, de suas virtudes. Então, isso aconteceu com a graça, para a graça ficar mais permanentemente aderida, unida a nós, né? O Espírito Santo se chama advogado, né? Que vem de adventício, que vem de grudado, aderido, né? Ao ser humano. Ele é como essa cola que une os homens ao próprio Deus, ao próprio Cristo. Então, esta obra precisa acontecer pós esse triturar de Jesus, pós esse macerar. É como se Deus, né, dando a luz a essa graça tão grande, ele passa por uma contração que dá a luz a essa graça a nós, né? E vocês sabem que no trabalho de parto, digamos assim, a comparação mais simples de fazer, há um trabalho intenso, né, das mães, do útero, né, desse músculo forte que foi até então lugar de nutrição para o bebê, passa a ser agora lugar de expulsão, né? Como se a graça gerada lá dentro precisasse nascer, porque lá dentro já não há mais espaço. Então há uma contração intensa para que o neném saia, né? E o neném sente essa contração e é realmente expulso, ele vem à luz. Então, para que essa graça venha à luz dentro de nós, é como se Deus promovesse essa contração, né? Que acontece sobre Cristo, né? No alto da cruz. Ali, todo o pecado do mundo é perdoado, né? Toda a separação que existia entre os homens e Deus
é desfeita e a morte é vencida, né? Então, isso aconteceu com a graça para que ela mais unida estivesse a nós. E olhar para isso faz o homem conseguir entender essa palavra de Jesus. Deixo-vos a paz. Fiquem em paz. Não perturbem o vosso coração. Quando vocês olharem para mim, né, no alto da cruz, sofrendo, padecendo, vocês perceberem esse trabalho, né, de parto, que para muitos, né, a visão do trabalho de parto pode ser parecido com o fim. Mas não é o fim, é justamente o início. Então Jesus diz aos seus discípulos: deixo-vos a paz, tenham paz, não se perturbem em vosso coração, creiam em mim, não se intimide, ou seja, não tenham medo, não se perturbe, não tragam preocupações humanas, né? Então eu vou, mas voltarei a vós. E é bonito entender que um coração, quando se faz cheio dessa graça, né, por meio da oração, como falávamos ontem, por meio da comunhão, da Santa Missa, do Rosário, da meditação da palavra, ele nem percebe que ele mesmo está passando a resistir mais os sofrimentos necessários e suficientes para que ele também sinta essa contração do amor em sua própria vida, né? Expulsando, tirando, lançando fora o pecado e deixando dentro a virtude, né? A graça de Cristo, essa graça que é o próprio Cristo. E a gente vai mudando, tornando-se mais morada de Deus. E essa morada de Deus faz faxina, né, no nosso coração, expulsando nossas velhas e más inclinações e dando a nós cada vez mais força e robustez para resistir ao pecado. A gente percebe muito isso em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 14, versículos de 19 a 28. A gente vai ver aqui uma narrativa de São Paulo ensinando, pregando, junto de alguns outros discípulos, de alguns homens de Deus, enquanto passavam por várias cidades. Antioquia, Icônio, Derbe, Listra, Atalaia, Prisídia, Panfilha, vários lugares, várias províncias ali. E nesse meio termo, na leitura inteira, que vai do versículo 19 ao 28, a gente vê um breve relato, brevíssimo relato, de algo que aconteceu com Paulo nesse meio do caminho. E é algo bem grave. Veja, no versículo 19 se diz assim, ó: então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Ou seja, apedrejaram Paulo e achando que ele já estava morto, ou seja, sem sinais de vida, sem sinais de resistência nem de nada, pegaram o corpo dele e levaram para fora da cidade, arrastado, né? Tenham certeza que não foi de uma maneira delicada não, viu? Mas essa narrativa é tão pequenininha que o resto que se diz é: naquele dia chegaram em Antioquia, convenceram multidões. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se, né? Entrou na cidade. No dia seguinte partiu. Depois de terem pregado, partiram de cidade, voltaram para Listra, encorajaram discípulos, exortaram a permanecerem na fé. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, disse Paulo. Os apóstolos designaram presbíteros para mais conduzir a comunidade. Em orações e jejum, tomaram escolhas, né, desses presbíteros. Eles confiavam ao Senhor em que haviam acreditado, confiavam em Deus e pregavam, e anunciavam e curavam. No versículo 24, em seguida, atravessando a Prisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, depois desceram para Atalaia, dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram tudo que Deus fez. E no finalzinho se diz: e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Assim é a passagem. E uma frasezinha disseram aquele negócio lá que aconteceu com Paulo. Saibam que muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida,
a gente tem uma percepção maior do apedrejamento, da solidão, das dores, das nossas privações, né? De como é duro e árduo ter uma vida mais austera, mais edificada, né? Mas quando a gente se abre à graça, que é total e suficiente em Jesus, e Jesus é comungado por nós com bastante zelo e amor, e essa graça gera em nós, de fato, uma pertença, uma vontade nova, né? Uma razão iluminada, a gente não fica olhando para a nossa vida vendo mais essas pequenas coisas não, sabe? A gente se vê mais capaz de amar, mais capaz de perdoar, mais capaz de pregar, mais firmes na fé que Jesus nos deu, mais prontos para o reino dos céus. A cruz se torna leve, o fardo torna-se suave, as condições tornam-se possíveis. Você já percebeu que às vezes as pessoas que têm mais privações, bem mais privações do que nossas, né? São mais desprendidas e mais felizes também? Pois é, a graça de Deus em nós, que é a presença de Cristo em nosso coração, que é total e suficiente, ela pode nos fazer mais dispostos, entendeu? Para o trabalho cotidiano, para tudo. Se a gente se abre. E a abertura, às vezes, são sofrimentos que no início podem doer mais, como a dor de acordar cedo, a dor de trabalhar, a dor de ser esquecido, a dor de ser criticado, a dor de ser abandonado por muitos, mas acolhido por outros. Ela vai tornando-se mais branda. Eu vou esquecendo dos apedrejamentos, das solidões, dos abandonos, dos medos, das inconstâncias, e minha vida vai indo, vai fluindo a graça. E a graça vai, esses sofrimentos pequenos, vão dilatando a nossa alma para mais caber Jesus. É por isso que as almas se tornam mais potentes, mais onipotentes, digamos assim. Elas passam a crer que tudo é possível e não só isso, elas passam a realizar todo o possível. E todo o possível chega a bom termo. E esse bom termo é visto na santidade que se estabelece, se cresce cada vez mais no homem que decidiu crescer na fé. Crescer, avançar na fé, como falávamos ontem. Então é importante que eu olhe para Jesus e aprenda que esses pequenos sofrimentos iniciais serão necessários. Mas a um adiantado ou alguém que está um pouco mais lá na frente, esses sofrimentos vão reduzir. Eu hoje, Fábio, ainda conto muito vários sofrimentos que me acontecem. Por quê? Porque eu preciso mais me abrir à graça, né? Mas eu sei que quando mais unido eu estou a Deus, mais elas se tornam brandas. Por exemplo, nas últimas semanas, 2 semanas ou 3, muita coisa aconteceu, muita coisa. E realmente eu me prendi a elas, né? Por exemplo, eu tive que fazer, e estou fazendo canal no dente, minha unha encravou, minha coluna travou, eu tive uma gripe forte, e em cada um desses episódios eu freiei, né? Freou o quê, Fábio? A pregação, a disponibilidade? Não, isso também, mas eu freiei um pouco o meu coração. Foi o que eu percebi. Eu fiquei mais tíbio, digamos assim, tímido com o Senhor, né? Na hora de rezar, na hora de me entregar, na hora de meditar, eu dispunha menos da minha vontade, do meu amor, da minha vontade de encontrar-me com Jesus, da docilidade de estar ali com Ele, sabe? Eu percebi isso, mas é porque meus olhos ainda sofrem demais as coisas deste tempo, ainda se intimida, como fala Jesus aqui, ainda se preocupa, como fala Jesus aqui, né? Mas se eu tivesse mais amor por Jesus, eu entenderia olhando para Ele em seus sofrimentos, que os meus sofrimentos podem se unir aos dele para que a graça dele mais caiba em mim e o amor me motive tanto como ele, sendo amor, foi motivado durante a paixão, morte e ressurreição. O amor me motivando, mesmo que eu esteja sofrido demais, não só fisicamente, mas
espiritualmente, mas no meu amor, nos meus afetos, na minha memória, nas minhas emoções, eu perceberei ali ainda sempre uma graça imensa, forte e suficiente para seguir em frente. Porque o que importa mesmo é estar unido a Deus. Afinal, abriu-se a porta da fé para os pagãos, né? Abriu-se a porta da fé na minha vida,